Amém. Queridos, esse texto é muito especial dentro dessa matéria, dentro desse assunto, porque ele traz uma verdade poderosa para nós. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém. Amém. Todos nós somos filhos. A Bíblia diz que tantos quantos creram e receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Aqui no texto, nesse primeiro versículo 14, aparece a palavra filhos, e essa palavra no grego, na língua original do Novo Testamento, é huios. Diga comigo, huios. O que seria huios? Huios fala de um tipo de filho, é um filho maduro. Então, o que o texto está falando? Que os filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Crescimento espiritual é algo fundamental, irmãos, para que possamos desfrutar da perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Além da renovação da nossa mente, que vai nos levar a esse lugar onde nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é fundamental que aquele que nasceu de novo cresça espiritualmente. Porque no crescimento espiritual, ou à medida que nós crescemos espiritualmente, vamos aprendendo a discernir a voz de Deus. Amém? É importante para o Filho de Deus discernir a voz de Deus. Mas quando se fala sobre ouvir a voz de Deus, muitas pessoas ficam na expectativa da experiência de uma voz audível. E em nome do espetacular, elas estão perdendo o sobrenatural. Sobrenatural é a experiência de ouvir Deus por dentro. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, irmãos. Sobre a principal maneira através da qual Deus fala com seus filhos. Como foi dito, aqui é uma pequena fatia, uma pequena demonstração do assunto. Há diversas maneiras através das quais Deus fala. Mas nessa noite nós vamos nos limitar a uma e seremos abençoados. Amém? Você está com expectativas de ouvir sobre isso? Então falamos aqui no texto, está dizendo que um filho maduro é guiado pelo Espírito de Deus. Em contrapartida, no versículo 16, fala que o próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Aqui a palavra filhos é teknon, é um filho criança. Amém? Então nós nascemos do reino de Deus como bebês espirituais, vamos crescendo e o objetivo é que cheguemos à maturidade espiritual. Amém? Então, irmãos, à medida que nós crescemos, nós vamos aprendendo a discernir, vamos aprendendo a ouvir a voz do Senhor. E muitas pessoas estão limitadas quanto a isso, porque elas estão esperando que Deus fale de uma maneira e Deus vai interagir com elas de outra maneira. Amém? Então vamos avançar aqui dentro disso. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, vai falar sobre um Deus que fala, um Deus que se comunica com os seus filhos. Quando não era salvo, eu ouvia o tempo todo as pessoas dizendo, Deus falou comigo, e eu ficava, como é que é isso? Ouvia pessoas dizendo assim, quando eu vou tomar uma decisão, acende um farol vermelho dentro de mim, um farol verde, há um gato arranhando, e eu, meu Deus, que linguagem é essa? E depois de estar nesse contexto, ouvindo sobre como ser guiado pelo Espírito, esses exemplos passaram a fazer mais sentido. Amém? Hoje eu até exemplifico essa questão de você vai tomar uma decisão e aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida, é como sair com o carro com o freio de mão puxado. Já teve essa experiência? O carro está se esforçando ali para avançar, mas tem algo segurando. Amém? Então nós vamos falar sobre essas questões. Um Deus que quer falar e as pessoas dizem, Deus está em silêncio. Mas na verdade, muitas vezes não é que Deus não está falando. Nós é que não estamos ouvindo. Não estamos sintonizados na frequência que Deus fala. E é importante nos sintonizarmos para ouvir o Senhor. Hebreus capítulo 1, como eu citei, versículo 1 e 2 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos considerar algo aqui nesse texto. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Concorda comigo que um Deus que fala muitas vezes e de muitas maneiras quer ser ouvido? Então o problema não está em Deus, o problema está em nós. Não é um Deus que não quer falar, é um povo que não quer ouvir.
ou um povo que não sabe ouvir. E a expectativa divina é que aprendamos a ouvi-lo. Amém. Amém? Diga, Deus fala. Deus fala. Agora, o que precisamos entender também é que Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24, Jesus dá esse testemunho. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e agora nós vamos falar da composição do homem. O homem é um ser em 3 dimensões. Vamos ver o que o texto diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Logo vamos entender porque é importante entender a nossa composição. Somos um ser em 3 dimensões e esse texto vai falar das partes do homem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui aparecem as 3 partes do homem, melhor dizendo, as 3 dimensões do homem. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Nós aprendemos no Rema que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O corpo é a casa terrestre. Essa linguagem é utilizada nas Escrituras. A Bíblia também chama de tabernáculo. Amém? Nós detemos nesse corpo o espírito, a alma. Nós vamos entender que nós possuímos uma alma, e quando falamos de alma, ela está relacionada à mente, fala do intelecto e também das emoções. E nós também somos um espírito. A Bíblia diz, e ela vai mostrar em vários textos, palavras que são similares ao espírito, como, por exemplo, coração. Na maioria dos contextos, quando a Bíblia fala sobre coração, não está falando do órgão, está falando do espírito. Amém? Então você vai analisar pelo contexto, quando a Bíblia se refere ao coração do homem, está falando do espírito do homem, a parte mais íntima do seu ser, o verdadeiro eu. Amém? Então nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Onde é que Deus fala? Deus fala com o corpo? Deus fala com a alma? Ou Deus fala no espírito? Nós aprenderemos que Deus fala no espírito. Amém? Então veja, Deus fala no espírito humano. É o lugar da comunicação com Deus. Vamos ver outro texto que reforça que nós somos espírito, alma e corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. É importante enfatizar isso porque há pessoas que acreditam que nós somos apenas corpo e alma. E nós estamos vendo pelo texto que há uma diferença entre espírito e alma. Veja aqui, Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Concorda comigo se a palavra divide alma e espírito são coisas distintas? Não são a mesma coisa? Amém? E diz, juntas e medulas. Junta e medula está no corpo. Então, nesse texto, nós encontramos mais uma vez a citação de espírito, alma e corpo. E diz, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Outro texto que vai falar sobre essas 3 dimensões do homem é Salmos 84, versículo 2. Abre comigo lá, por favor. Salmos 84, versículo 2. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém. No Rema você vai abrir muito a Bíblia, de fato é o livro objeto da nossa maior atenção, embora temos livros indicados, temos apostila, mas nós vamos estudar muito a nossa Bíblia. Salmos 84, versículo 2, está escrito: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então veja o texto citando alma, coração, que eu disse que se refere ao espírito humano, e carne, que está relacionada ao nosso corpo. Então diga de novo, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Abre comigo em Provérbios, no capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, 27. Vamos ver pelo texto
o lugar através do qual Deus fala com seus filhos. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Existem versões que dizem a alma do homem é a lâmpada do Senhor, mas de fato o entendimento correto desse texto é dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Amém? Através da qual ele esquadrinha todo o seu ser. Quando o homem morreu espiritualmente, essa lâmpada se apagou. Amém, irmãos? Então não havia mais essa comunicação interior com o homem. Nós vamos perceber no Antigo Testamento que o Espírito Santo não habitava dentro do homem. O Espírito Santo vinha sobre alguns tipos, categorias de pessoas. Vinha sobre reis, sacerdotes, profetas e vinha também sobre juízes, aqueles que Deus tinha uma missão específica. Então o Espírito Santo não estava dentro do homem no Antigo Testamento, mas haviam promessas de Deus. A nova aliança se estabeleceria e nessa nova aliança o Espírito Santo viria para dentro do homem. Lá no Antigo Testamento eram experiências externas. O homem vivia de fora para dentro. De fora para dentro. Então você vai ver o homem pedindo a Deus sinais no Antigo Testamento para ser guiado. Como, por exemplo, o homem era guiado no Antigo Testamento através de coluna de fogo, coluna de nuvem. Era uma sarça ardente. Amém? Eram os profetas, aqueles que eram a voz direta de Deus para o povo na Antiga Aliança. Mas algo muda na Nova Aliança. Nós vamos falar sobre essa mudança, sobre essa forma de Deus interagir com o homem. Lá, pelo fato do homem estar morto espiritualmente, a comunicação era externa. Nós costumamos exemplificar isso, irmãos, como, por exemplo, um motorista de carro. Como é que um motorista de carro é guiado? Por aquilo que ele vê através do painel do seu carro, não é assim? Mas na Nova Aliança, nós não somos mais como motorista de carro, nós somos como piloto de avião. Como o piloto de avião é guiado? Ele é guiado por aquilo que está dentro da cabine do avião. Amém? Existe um painel de controle, ele olha para aquele painel e ele pode se conduzir a partir das informações internas. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então estamos falando sobre a experiência do guiar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ou na Nova Aliança. Abre comigo em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ver uma promessa de Deus que se enquadra também conosco, falando ou apontando para essa nova aliança, na qual eu e você estamos inseridos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja o que Deus está dizendo aqui como promessa. Eu vou dar a vocês um coração novo. Lembra que coração remete ao espírito? Então Deus daria ao homem um espírito novo. Qual era o contexto no Antigo Testamento? As pessoas eram insensíveis por dentro para ouvir a voz de Deus. O homem estava morto espiritualmente, desconectado da vida de Deus. Sendo assim, não era capaz de ouvir Deus por dentro. Mas nessa nova aliança, eu e você ganhamos um novo coração. Amém. Quantos aqui já cantaram "Recebi um novo coração do Pai"? Amém. Amém. A experiência do novo nascimento. Um novo coração, um novo espírito. A vida de Deus veio para dentro de nós. Nós temos um livro que é indicado nas matérias do Rema, que é Zoe, a própria vida de Deus. Esse milagre que aconteceu conosco, irmãos, no dia que cremos em Jesus, fizemos dele o Senhor da nossa vida, é resultado da operação da palavra e do Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que não foi por obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Amém. A palavra e o Espírito produziram um milagre chamado novo nascimento. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E agora, como novas criaturas, nós seremos guiados por dentro. Diga: eu serei guiado por dentro. A lâmpada do Senhor acendeu. Amém? No novo nascimento. E agora,
Através do nosso espírito nós seremos guiados. O Senhor fala ao nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora não vamos mais ser guiados por vista. Não seremos guiados pelo externo. Não seremos guiados por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que tocamos. Lembra que eu disse que no Antigo Testamento, você vai se lembrar do povo de Israel, saindo da terra da escravidão e sendo conduzido à terra que mana leite e mel. Naquele processo, enquanto o povo era guiado no deserto, de dia uma coluna de nuvem conduzia o povo. À noite uma coluna de fogo. Pergunto, nessa nova aliança, onde está a coluna? Diga comigo, dentro de nós. Tem uma coluna de fogo dentro de você. O Espírito Santo agora guia você. O Espírito Santo conduz a sua vida. Há textos no Antigo Testamento que remetem a essa nossa experiência na nova aliança. Deus disse certa vez que Ele nos guiaria continuamente. É a vontade de Deus, irmãos, que a nossa vida, o nosso dia a dia, seja guiado pelo Espírito Santo. Agora, nós precisaremos crescer espiritualmente para desfrutarmos plenamente dessa experiência. Para termos clareza, para termos pleno discernimento. Porque existem fases da nossa vida que quando Deus fala conosco, a gente fica pensando assim, isso sou eu? Isso é Deus? Ou isso é o diabo? As pessoas ficam nesse conflito, é Deus falando? É algo meu? São os meus sentimentos e emoções? Que voz é essa? E à medida que nós crescemos, irmãos, vai ficando mais clara a voz de Deus para mim e para você. Amém. O apóstolo Paulo nos chama a renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Por quê? Nós somos salvos no Espírito, chegamos com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos desorganizados nessa nova realidade. Você nasce de novo e agora vai precisar entrar num processo de renovação da mente. Salvação é instantânea no Espírito. Mas Tiago disse que a nossa alma vai sendo salva à medida que nós acolhemos a palavra de Deus com mansidão. Amém? Amém. Renovando a mente pela palavra, mudando a nossa maneira de pensar. E à medida que eu e você nos expomos à palavra de Deus, renovamos a nossa mente, somos transformados, essa nossa mente vai se alinhar com Deus. Vai se alinhar com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com aquilo que está no coração de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, quando falamos de oração, que oração não é um lugar onde você convence Deus do que você quer. Oração é um lugar onde Ele nos convence da vontade dEle para as nossas vidas. Amém. Lá, Ele vai falar a sua vontade ao nosso coração. Se o nosso coração estiver alinhado, irmãos, com Deus, nós vamos querer o que Deus quer. Amém. Amém? Vamos aprender. E isso quebra um conceito, algo que nós ouvimos muito, né? Muitas vezes mesmo, até na igreja, em momentos onde não tínhamos esse entendimento, essa revelação, as pessoas citam um texto que diz assim: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas o contexto ali é de alguém que ainda não nasceu de novo, irmãos. Esse texto está no Antigo Testamento. A partir do momento que eu e você nascemos de novo, recebemos um novo coração. Se nós crescermos nisso, o coração é um guia confiável. Amém. Por quê? Onde o Espírito Santo habita? No teu espírito, ou seja, no teu coração. A questão está em aprender a ouvir a voz de Deus. Amém. Amém? A questão está em treinar o espírito humano recriado. No Rema, você vai aprender a treinar o teu espírito. Nós não costumamos ouvir isso em muitos lugares, mas, de fato, há possibilidade de treinar o espírito humano. Como é que eu vou treinar o espírito humano? Uma das maneiras é orando no Espírito Santo. Quando eu oro no Espírito Santo, eu vou me edificar por dentro, eu vou sensibilizar o meu espírito para discernir a voz de Deus. Outra forma, respondendo ou obedecendo rapidamente aquele impulso que vem do meu espírito, aquilo que vem do meu coração. Mas eu estou falando sobre algo progressivo, o crescimento, irmãos, a revelação dessas verdades vai nos levar a esse tipo de experiência, a poder discernir o que é alma e o que é espírito.
o que vem dos meus sentimentos e emoções e o que de fato é Deus que está comunicando ao meu coração. Amém? Então Deus quer que nós tenhamos clareza. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, vai falar sobre o nosso novo estilo de vida, agora que nós estamos nessa nova realidade em Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, a proposta é, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga, eu ando por fé e não pelo que eu vejo. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, falou sobre 3 tipos de pessoas, 3 tipos de homens. Paulo, falando aos Coríntios, disse que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem é o homem natural? É aquele que ainda não nasceu de novo. Paulo disse que o homem natural não conhece ou não discerne as coisas de Deus. As coisas de Deus, para ele, parecem loucura. O homem espiritual, a Bíblia diz que a tudo discerne e de ninguém é discernido. Mas então, quem é o homem carnal? O homem carnal é aquele que vive baseado nos sentidos. Amém? Existe uma voz do corpo. Qual é a voz do corpo? Os sentidos. Qual é a voz da alma? É a razão. E qual é a voz do espírito? A consciência. Amém? Então diga comigo, voz do corpo, sentidos. A voz da alma é a razão e a voz do espírito, a consciência. A Bíblia fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa consciência. A Bíblia fala sobre ter consciência limpa. Porque se nós desconsiderarmos a nossa consciência, Paulo ensinou que o resultado é um naufrágio na fé. Precisaremos cuidar da nossa consciência. Às vezes a consciência está sinalizando algo. E muitas pessoas desconsideram aquilo que a consciência está sinalizando. E qual o perigo disso? Cauterizar a consciência. Já viu aquela coisa de uma ferida que é cauterizada? O que acontece quando uma ferida é cauterizada? Você não sente mais dor. Ainda que toque naquela marca, você não sente. Então, quando alguém cauteriza a sua consciência, que é a voz do seu espírito, essa pessoa vai errar e não vai saber mais que aquilo é errado. Diga consciência, voz do espírito. Nós precisamos renovar a nossa mente para que a nossa alma esteja alinhada com o espírito. Amém? E ela possa receber com clareza as instruções de Deus. E o nosso corpo, ele tem legalidade para estar na terra, ou é o meio pelo qual Deus nos deu para interagirmos com essa esfera física, para estarmos aqui nessa terra. É a permissão para estarmos aqui. Tanto é fato que se alguém degradar demais o corpo, perdeu a licença para estar na terra. Um homem disse certa vez, um homem de Deus, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, não posso mais pregar a mensagem. Se desconsiderarmos, descuidarmos do corpo, perdemos a licença, a legalidade para continuarmos aqui. Estou falando sobre quebra de princípios, que degradam demais o corpo. Ah, mas eu creio em cura divina. Mas temos que ter cuidado para não quebrar os princípios deliberadamente. Amém, irmãos? Amém. Eu ia dizer que nem sei por que entrei nisso, mas eu sei por que entrei nisso. Precisamos cuidar do corpo, irmãos. Nessa matéria também se trata sobre isso, sobre as dimensões do homem e o que fazer com cada dimensão. É através desse corpo que nós vamos fluir dentro do plano divino, irmãos. Então, dentro desse assunto, como ser guiado pelo Espírito, nosso corpo também é importante. Sim. Sem corpo não dá para atuar na terra. Amém. Amém? Sem corpo não dá para obedecer a Deus. Precisamos do nosso corpo. Amém? Saudável. Para fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Amém. Romanos, ainda no capítulo 8, versículo 16, um versículo que nós lemos já, mas eu vou voltar aqui nele. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, o próprio Espírito, que Espírito é esse? Está falando o Espírito Santo. Testifica com o nosso. O que é essa palavra testificar? É testemunhar, é confirmar.
quando você nasce de novo, há uma confirmação dentro de você que algo aconteceu com você. Não é assim? Você vai se lembrar da sua experiência de novo nascimento. No dia que você creu em Jesus, no dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá dentro você sabia porque sabia que o milagre aconteceu com você. Lembra da alegria que veio para dentro de você no dia que você nasceu de novo. Lembra da paz que veio para dentro quando você nasceu de novo. Isso é bíblico. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O dia que você nasceu de novo, você recebeu paz. Por quê? Foi justificado. O que é ser justificado? Declarado justo. Amém. Quando você está com a consciência culpada, quando você está debaixo de condenação, você não tem paz. Não é assim? Mas no dia que os seus pecados foram perdoados, paz veio para dentro de você. Amém. Então agora nós temos esse testemunho do Espírito Santo dentro de nós. Se ele testificou acerca da sua salvação, ele vai testificar sobre outras coisas. Quando você estiver para tomar uma decisão, se aquela decisão é certa, vai haver uma testificação no teu coração. Vai haver uma nota de paz, vai haver alegria. Mas o contrário também é verdade. Se você está para tomar uma decisão e aquilo é errado, dentro de você vai ficar conturbado. Você vai perceber algo. E aí entra aquele exemplo que eu dei do gato arranhando, do sinal vermelho. O que você faz quando está no farol e o sinal fica vermelho? Você para, não é assim? Mas tem um outro sinal antes do vermelho. Tem um sinal amarelo. Amém, irmãos? Algumas pessoas pensam que o sinal amarelo é acelera e passa logo. Não é assim não, irmãos. Sinal amarelo é atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre o sinal que vem no nosso espírito é verde ou vermelho. Às vezes vem um sinal amarelo. Qual é o sinal amarelo? Mais devagar. Diminui a velocidade. Você ainda não fez o que é errado. Ainda. E o Senhor está dizendo, diminua a velocidade. Dentro disso, sobre diminuir velocidade, eu me lembro de uma frase do irmão Reagan. Eu prefiro ser lento e ver o Senhor à minha frente do que rápido demais e perdê-lo de vista. Não podemos ultrapassar o farol amarelo que se acende no nosso espírito. Muitas vezes estamos para fazer algo e aquele sinal está acendendo e piscando dentro de nós. Como que dizendo, não vá tão rápido, não tome essa decisão. Quantos aqui já tiveram a experiência de estar prestes a comprar algo e dentro de você vem aquela impressão? Não. E o vendedor está dizendo, é só hoje. A promoção e aquela coisa toda. Aí você cruza o farol, né? Passa no amarelo, você leva para casa e fica triste depois que comprou. E está lá e você nunca usou e diz, por que eu comprei esse negócio? Não ouviu aquela impressão. E alguém vai dizer, mas isso é tão bobo, isso é tão corriqueiro. Deus se importa com o que eu estou comprando, deixando de comprar? Se importa, irmão. Existem pessoas que, para resolver questões emocionais, entraram no consumismo. E o consumismo é um prazer momentâneo, temporário. Quando a vontade passa, você fica triste. E muitas vezes endividado. Porque não precisava comprar aquilo e acabou comprando. Veja como essa matéria é fundamental e é prática, envolve o nosso dia a dia, irmãos. Até em relação àquilo que você está para adquirir, em relação a negócios que você está para fechar. Quem já trabalhou na área de vendas e negócios e muitas vezes teve essa experiência sobre fechar um negócio ou não, vender para determinado cliente ou não, aquele cliente não era um bom pagador e a pessoa com aquele freio por dentro, aquela impressão, não faça negócio com essa pessoa, não entra nessa sociedade. E violando aquela impressão interior, acabou fechando o negócio, entrando na sociedade, se associando com pessoas erradas. Eu lembro de uma frase de um homem de Deus que disse o seguinte, se você se associar com o infiel, até as suas finanças vazam. Finanças podem vazar quando você faz negócio com quem não deveria. O Espírito Santo está interessado nisso, irmão. O Espírito Santo está interessado
que façamos bons negócios, Amém. que estabeleçamos boas parcerias. Amém? Amém. Aleluia, estamos chegando a um bom lugar. Amém. Então, nós estamos falando sobre a principal maneira de Deus falar com seus filhos nessa nova aliança. Estou falando sobre o testemunho interior. Diga comigo, testemunho interior. Da mesma maneira que aconteceu aquela confirmação da sua salvação no dia que você creu em Jesus, o Espírito Santo também testificará acerca de diversas áreas da sua vida. Eu me lembro que num período onde era solteiro, algumas oportunidades, algumas propostas apareceram e claramente, irmãos, eu pude experimentar do testemunho do Espírito em relação a algumas pessoas. Se você estiver sincero para com Deus de fato, na tomada da decisão, estiver aberto, Senhor, eu devo me associar com essa pessoa, eu devo mesmo me entrar nesse relacionamento, Deus vai falar, irmão. Deus vai falar com você. Ele vai mostrar para você. E muitas vezes, quando se ignora esse testemunho interior, ele vai usar outros recursos. Ele vai se utilizar de outras maneiras para comunicar a nós a sua vontade. Como eu disse, é perigoso, irmãos, se envolver com pessoas que Deus não quer que você se envolva. Existem pessoas, irmãos, que entram em relacionamentos e aquilo, no futuro, vai sabotar o plano de Deus para a vida delas. Como pastores, lidamos com isso o tempo todo. Lidamos com demandas de gabinete, aconselhando casais, e quando nós vamos verificar onde tudo começou com a decisão errada. Tudo começou na escolha errada. E quando você conversa de maneira particular e aprofunda um pouco mais, você vai perceber que aquela parte que está sofrendo tinha um testemunho no seu espírito antes de entrar no relacionamento que não deveria ter entrado. Sabe aquela coisa de passou por cima de todo mundo? De pai, de mãe, da opinião, do conselho do pastor, do líder espiritual? Concorda comigo que essa matéria é fundamental para a vida? É fundamental para a nossa jornada, para a nossa trajetória cristã, irmãos, porque alguém pode sabotar o plano divino por decisões erradas que tomou. Pessoas podem morrer prematuramente porque desconsideraram o testemunho do Espírito. Estava ouvindo sobre um homem de Deus, irmãos, que entrou num avião e o Espírito do Senhor testificou no seu espírito que ele não deveria embarcar naquela viagem, pois ele desistiu nos degraus da aeronave. Ele disse, eu não vou. Voltou, e quando ele voltou, ficou ali no aeroporto algum tempo, o avião decolou, minutos depois, caiu. A sua secretária, desesperada, quando soube da queda do avião, que o seu pastor havia embarcado, começou a preparar as coisas, até que o pastor entrou na sala. Ela quase desmaiou. O senhor não estava naquele avião, não. O senhor falou comigo e tinha algo errado naquela aeronave. Ele quer trazer para nós livramentos através do testemunho interior. Já tive experiências, irmãos, de ouvir aqui dentro, não entre nessa rua. E mais tarde, saber do que aconteceu naquela rua. Acidentes podem ser evitados se aprendermos a olhar para dentro. Amém. Perceber o testemunho interior, irmãos. Perceber o que o Senhor está falando conosco. Amém? Amém. Vê comigo Colossenses capítulo 3, versículo 15. Você está muito quieto. Eu pensei que você ia dançar um pouco, interagir, pular da cadeira. Mas está tudo bem, está recebendo, né? Amém. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então veja que a paz de Cristo é o árbitro. O que é o árbitro? Essa linguagem árbitro é muito usada no futebol, está falando do juiz. Amém? A paz de Cristo é o juiz, é aquilo que julga dentro de nós, é aquilo que avalia se está certo, se está errado. Amém, queridos? Então nós vamos olhar para dentro. No Antigo Testamento fala sobre com alegria saireis e em paz sereis guiados. Alegria e paz são sinalizações de que eu devo prosseguir, de que eu devo avançar,
de que aquela decisão é certa, que Deus está envolvido naquilo, mas o contrário também é verdade. Ficou conturbado, perdeu a paz, Deus não está envolvido nisso. Chegou dúvida, devemos maturar aquilo que eu estou prestes a fazer diante do Senhor, irmãos. Esperar mais. Amém? Não agir por pressão, não agir por precipitação, mas aguardar, ter aquela liberação interior que o Senhor deseja trazer a nós. Eu me lembro do apóstolo Paulo vivendo uma experiência assim. Ele entra numa embarcação, eu estava falando para você agora há pouco sobre livramento, aquele testemunho que vai sinalizar a você o que está por vir, muitas vezes. Veja comigo Romanos capítulo 9, versículo 1. Aleluia. Romanos capítulo 9, versículo 1. Aqui Paulo está falando da consciência, mas daqui a pouco nós vamos ver o texto sobre a embarcação. Veja Romanos 9, 1 que diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Veja, a consciência testemunhando com o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo dando testemunho à consciência ou ao espírito do apóstolo Paulo sobre aquilo que ele estava falando. E aqui em Atos 27, versículo 9, veja só. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha só, Paulo entra numa embarcação e ele percebe por dentro. Quando ele diz eu vejo, não era com os olhos naturais. Ele estava dizendo, eu vejo que essa viagem vai ser trabalhosa, vai ter danos, vidas serão ameaçadas. Olha que coisa interessante, irmãos. Antes mesmo da coisa se desenrolar, alguém já tem um testemunho por dentro de como vai terminar. Deus quer que cresçamos espiritualmente a esse ponto, irmãos. Uma das coisas que o Senhor Jesus disse acerca do Espírito Santo, que ele viria para dentro de nós para anunciar as coisas que estão por vir. O Espírito Santo quer comunicar coisas antecipadamente. Amém. Há em Deus, irmãos, a condição de nos anteciparmos aos problemas. Muitas vezes você não vai precisar entrar para resolver. Você nem vai entrar. Sim. Nem vai entrar, porque antes de entrar, o Espírito Santo vai trazer para você uma percepção, uma nota. E aqui, Paulo diz, olha, estou percebendo uma viagem trabalhosa. Aqui, por fim, as vidas foram poupadas. Mas acontece muitas vezes, irmãos, de pessoas perceberem algo acerca de uma viagem, por exemplo, e violando essa percepção, esse testemunho, acabam sofrendo dano. Amém? Sim. E Deus tem zelo para com as nossas vidas. Amém. Ele está interessado que cumpramos os nossos dias. A promessa divina nas Escrituras é longevidade. Amém. Sendo assim, ele vai usar de recursos para que livramentos sejam experimentados por mim e por você. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu me lembro que uma vez, porque essas manifestações do Espírito, entenda isso como algo espiritual, essa experiência interna, assim como um sonho profético, assim como uma visitação sobrenatural, tudo isso é espiritual, irmãos. Eu trabalhava num banco em 2013, de 2000 até 2013, e naquele período onde eu trabalhava no banco, um dia aconteceu um assalto na agência. E naquela noite eu tive um sonho, que um assalto acontecia, e fui trabalhar com aquela percepção por dentro, fui orando por livramento, Senhor, guarda as nossas vidas e tal. E quando eu chego no trabalho, fiquei do lado de um amigo e disse assim, rapaz, eu sonhei essa noite que a agência ia ser assaltada. Quando eu terminei de falar, irmãos, um barulho no caixa eletrônico. O ladrão deu uma voadora no segurança, ele caiu lá em cima das máquinas, eles entraram na agência, passaram caixa por caixa, roubando, e eu aqui, atrás de uma mesa, olhando toda aquela cena. E os ladrões saíram, e quando o ladrão saiu, o meu amigo virou para mim e disse, bruxo. Eu disse, bruxo não, crente. Amém. Amém, irmãos?
Assim como foi naquele sonho acontecer, irmãos, nenhuma vida foi tirada. Amém? Aconteceu de fato o assalto, porque às vezes a situação vai se desenrolar mesmo, mas haverá proteção de Deus na sua vida. Proteção de Deus. Amém? E ele ficou espantado com aquilo. Meu Deus, como é que você sabia? Eu disse, eu sirvo a Deus, irmão. E nessa noite, o Senhor falou comigo que aconteceria, mas nenhuma vida seria tirada. Como bancário ainda, eu trabalhava no caixa por uma temporada e um dia eu tive uma diferença de um valor expressivo no meu caixa. E eu cheguei em casa e fiquei uns dias ali com aquela situação, administrando, e minha esposa me viu com o rosto de preocupação. E no último dia que eu precisava resolver aquele assunto, minha esposa disse, está acontecendo algum problema? Me conte. Eu disse, olha, eu estou com uma diferença. E se eu não encontrar esse valor, eu vou ser demitido, eu vou ser mandado embora. Bebê recém-nascido, não tinha muito tempo de casado, e aí minha esposa, eu vou para a igreja orar. Ok, ela foi para a igreja orar com as irmãs lá, e eu fui trabalhar. Por uma semana, irmãos, nós estávamos procurando na fita de caixa aquela diferença. Meus chefes analisaram entrada, saída, tudo que podia examinar foi examinado, e eu estava no dia limite para resolver o problema. E eu me lembro que enquanto as irmãs estavam orando na igreja, eu estava lá no trabalho. Minha esposa depois contou e o horário foi sincronizado. Ela disse que enquanto orava no Espírito Santo, eu ouvi aqui dentro, irmãos, recibo de retirada. Quando eu ouvi, eu disse para o meu chefe, recibo de retirada. A diferença está no recibo de retirada. Ele arregalou os olhos para mim, porque ele havia examinado tudo, uma semana procurando aquela diferença. Era, na época, R$4.000, lá em 2013. Era um valor expressivo. E eu disse, meu Deus, recibo de retirada. Ele foi procurar. Quando ele olhou o documento, a diferença estava lá. O que era um recibo de retirada? Era um saque avulso. A pessoa assinava um documento, ela estava sem o cartão físico, e aí você liberava o recurso. O que aconteceu? A cliente veio para sacar o valor, aquele valor era um valor superior, precisava de uma liberação, um chefe passando um cartão para liberar o recurso, e o meu chefe disse assim, daqui a pouco eu volto no teu caixa e eu passo o cartão. Eu engavetei o documento sem debitar a conta da cliente, ou seja, ficou 4.000 furado no meu caixa. Mas no momento que elas estavam orando, eu tive uma experiência do Senhor falar comigo o nome do documento, irmãos. Aleluia. Algo poderoso. Resultado, a diferença foi encontrada, eu não fui demitido. Amém? Então o Senhor deseja que vivamos esse tipo de experiência, irmãos. Eu me lembro de uma história engraçada para a gente começar a concluir. Tem um amigo que ele é professor do Rema também, ele disse que quando chegou nesse contexto, ele estava lá ouvindo essas expressões, gato arranhando, sinal vermelho, sinal verde. E ele, Senhor, eu quero ter essas experiências do guiar do Espírito. Como é que é isso? Ele disse que um dia estava em casa, né, passando de um cômodo para o outro. E quando ele passou na cozinha, tinha uma pilha de louça na pia. E ele percebeu aqui dentro uma inclinação. Lava a louça para tua esposa. Ele disse, Satanás, em nome de Jesus. Pensou que era o diabo. Mas não era o diabo, não. Aí ele foi lá, lavou a louça. Ele disse que ficou tão feliz em ter lavado a louça pela primeira vez. Amém, irmãos? Passou uns dias, ele ainda com esse desejo. Senhor, eu quero ter experiências com o Espírito Santo, o guiar do Espírito. E disse que passou pelo quarto, tinha uma pilha de roupa. Ele disse, de novo não. E aí veio aquela inclinação, passa a roupa para tua esposa. E ele passou a roupa e ficou alegre demais. Um dia ele está indo para a igreja. Estava em cima do horário. E ele pensou assim, a igreja é pertinho, né? Entrou no carro e saiu sem cinto de segurança. Ele pensou, se eu colocar o cinto vai amassar a camisa, é perto, eu vou logo. Quando ele sentou e ligou o carro, ele ouviu. Quer morrer engomado? Passou o cinto. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se nós formos rápidos em obedecer às impressões simples, nós teremos experiências maiores. Aleluia. O Senhor vai nos treinar através de coisas simples. E à medida que nós obedecemos, nós vamos crescendo. Nós vamos nos familiarizando com a voz de Deus. E vai chegar um dia que Ele vai dizer para você, vá à rua direita. Lá tem um homem que está orando e ele viu você entrar.
aleluia. E você vai ter familiaridade com a voz que falou com você. Amém, querido? Você foi abençoado nessa noite? Amém. Deixa eu te dizer, tem muito mais. Amém. Tem 7 dias para estudar sobre esse assunto. Isso aqui que nós falamos hoje é só a ponta do iceberg, amém? Tem muito mais para ser experimentado dentro desse assunto. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, obrigado. Quero te agradecer pela tua poderosa palavra. Quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o teu Espírito nos inspirou a compartilhar nessa noite. São verdades poderosas, úteis para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Queremos te agradecer, Pai, por essa proposta dessa escola, de acrescentar o povo de Deus em revelação da tua palavra, de nos levar a um nível de vida elevado, Senhor, onde nós podemos desfrutar da tua perfeita vontade. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses teus filhos. Obrigado porque o Senhor mesmo tem inspirado eles para estarem aqui nesse tempo, Senhor. E eles estão desejosos de conhecer mais da tua palavra. Que o Senhor abra condições, Pai, que portas se abram, que recursos venham do norte, do sul, do leste e do oeste. O Senhor é o mais interessado, Pai, que o teu povo cresça no conhecimento da verdade, Senhor. E eu te dou graças, porque tudo aquilo que é necessário para que os teus filhos estudem nessa escola vai se manifestar, Pai. Obrigado por favor diante de familiares, favor diante de marido, favor diante de esposa, favor diante dos filhos, Senhor. Pessoas para cuidar dos filhos, favor diante de patrões, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por recursos em manifestação na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, querido. Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia, que bênção ouvir essas verdades, né? Como eu falei, como o próprio professor falou, é uma fatia dessa matéria, né? De tudo aquilo que Deus nos ensina acerca de como ser guiado pelo Espírito. Isso trouxe alegria ao seu coração? O meu foi bem aquecido essa noite, mais uma vez, em sabermos que temos esse privilégio, essa honra de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque somos filhos de Deus. Amém? E todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E isso nos leva a cada dia mais a desejar, a aprender, a ficar à exposição dessa palavra. Essa matéria você vai ver como todas as outras, por 7 dias, ouvindo acerca de como ser guiado pelo Espírito. No 7º dia, pode sentar um pouquinho, queridos. No 7º dia, vocês vão ter uma prova, vai ter uma aula de consagração. E eu quero dar uma boa notícia ou trazer a sua lembrança. As matrículas estão abertas. Agora, no mês de janeiro, você tem 15% de desconto nas matrículas. Você que é pastor de uma outra igreja ou a sua esposa, tem um desconto especial de 50% nas parcelas, não nas matrículas. A melhor idade também tem um bom desconto. Então, deseje ser um aluno do Rema, deseje viver esse ano de 2026, a palavra viva dentro de você, como o nosso slogan nesse ano é Viva a palavra viva. Então, traga esse conhecimento, se disponha a essa palavra, deseje crescer. Se eu perguntar para alguns alunos aqui do 2º ano, como foi o ano de 2025? Eu creio que foi bênção. A princípio, nós pensamos assim, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Como vai ser o ônibus? Como que vai ser eu ir àquele lugar? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que no último dia da aula, na última matéria do ano, você vai olhar para você, você vai olhar para aquele que está ao seu lado e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena, porque estudar a palavra, queridos, traz combustível para você colocar em ação, em atividade, aquele que está dentro de você, que te levanta todos os dias. Você vai se levantar, você vai ser impulsionado por ele para viver essas verdades. E o Espírito Santo faz isso por mim e por você. Ele é o melhor amigo.
Amém? Ele é o nosso melhor amigo. E as matrículas estão abertas com 15% de desconto. O Rema funciona como todos nós já sabemos, com 24 matérias por 2 anos, 12 matérias ao ano. Você tem o privilégio de estudar 7 matérias no primeiro semestre, 5 no segundo. Você tem a sua formatura. É algo precioso. É algo que vai te pegar de onde você está e vai te colocar em lugar de honra. Amém? É uma palavra que vai te resgatar do engano. É uma palavra que vai te resgatar, talvez, de alguma cegueira espiritual e vai te lançar nessa verdade que vai te colocar de pé. Amém, queridos? E como foi dito, hoje essa matéria era como ser guiado pelo Espírito e que você vai ter o privilégio, que nós temos o privilégio de presentear você com uma matrícula. Amém? Nós vamos presentear você com uma matrícula. Então, você que está aqui, tem um desejo de fazer o Rema, vem aqui à frente. Ó, tudo isso aqui tem algo para vocês. Quem deseja fazer o Rema, vem aqui à frente, dá um passo de fé. Você vai ser presenteado com uma matéria, ou com uma matrícula. Você não quer crescer, não? Eu vou te buscar aí onde você está. Brincadeira. Vem, irmãos, vem aqui, ó. Você que veio. Oi? Não, você já está inserida já. Que deseja estudar nesse ano de 2026, vem aqui. Dá um passo de fé. Amém. Isso, pastora Carla. Fica aqui, ó. Vem aqui. Quem vai acompanhar a pastora Carla aqui? Já fez. Ela é graduada do Rema. Graduada aqui conosco. Então, venha, Cristiane, vem aqui. Você vai estourar. Traz algo para ela estourar a bexiga. Tem mais alguém? Oh! Eu creio que tem mais 2 aqui. Tem mais 2. Ô, glória! Ó! Amém. Qual que você quer? Pode pegar lá na mesa. Uhul! E atento. Se não tem nada. Pode, mais uma vez. Mais uma. Mais uma. Aqui, ó. Parabéns! É só insistir que dá. Olha que tinha uma mocinha empurrando ela. Vai. Você ganhou uma matrícula. Vai ser 2 matrículas. Bate aí. Uhul! Amém, querido.
Amém, queridos? É desse jeito que Deus funciona. É desse jeito que a palavra do Senhor funciona. Amém? É crendo, é dando um passo de fé e crendo que o Senhor vai suprir com tudo. Porque quando aquele que te chama, ele é poderoso para cumprir em nossas vidas. Então, ele não vai te trazer a uma escola que o Rema, ele é uma escola espiritual. Amém, queridos? É uma escola espiritual. Ele vai te trazer a essa escola. E você vai receber instruções dele para que aquilo que precisa ser mudado na sua vida, aquilo que precisa crescer através da palavra, vai acontecer. Amém? Eu fiz o Rema em 99, dá para perceber pela idade. Eu fiz em 99, me formei em 2000. Foi uma das melhores decisões da minha vida que eu tomei. Vou dar um testemunho bem rápido. Na época, eu morava junto com meu esposo e achava que tudo estava certo. Olha isso. Dentro da igreja, está tudo certo. Imagina, morar juntos, sem problema nenhum. Tudo ali, a linda. No dia em que eu sentei numa sala de aula e chegou um professor chamado Janduí Araújo e começou a falar acerca de família cristã e disse assim, você que não é casado, você está vivendo em pecado, em fornicação. Eu falei, oxe, que é isso? Meu Deus do céu. Fornicação, está em pecado. Meu marido, nessa época, trabalhava à noite na cidade de Diadema. E todos os dias, quando ele chegava às 6 da manhã, eu estava esperando ele. E até hoje, claro, nós temos o hábito de tomarmos o café junto. Quando ele chegou, eu falei, olha assim, Valdenor, eu tenho algo para te dizer. Nós estamos em pecado. Ele, como assim? Pecado e feio. Com 3 meninos dentro de casa, os menininhos tudo assim, já grandinhos, as menininhas. Falei, amanhã mesmo nós vamos colocar os papéis do nosso casamento, porque nós estamos vivendo em pecado. Por que eu estou trazendo isso e vou concluir? Porque a palavra ensinada na sala da escola, no Rema, te tira de onde você acha que você está certo. E não é o homem que vai te convencer, mas sim o Espírito Santo vai te convencer e vai te falar, fique de pé, homem, fique de pé, mulher, porque é desse jeito que eu quero que você viva. Eu falei, vamos colocar os papéis. Fui rapidinho lá no centro de Guarulhos, casei com aquele velhinho lá. Lembra dele, daquele juizinho que casou muito? Todos os que estão... Isso. Fui lá, tive o privilégio dele fazer o meu casamento. E os padrinhos? Eu falei, os padrinhos, meu pastor. Levei lá meu pastor, a esposa dele. Nunca nem... Levamos você para almoçar, pastor? Levamos depois de 2 meses. Brincadeira. Nem festa a gente fez. O importante era ajustar o que precisava ser ajustado. Amém? E depois desse dia para cá, queridos, luz chegou, entendimento chegou, e aquilo que eu achava que eu estava certa, o Espírito me conduzia a cada dia em sala de aula, tomar uma decisão correta para uma vida espiritual, de acordo com como Deus quer. Amém? Então o Rema é isso. O Rema muda as nossas vidas. Amém? Ele traz luz, ele traz entendimento. Aí você fala, mas por que você está falando isso? Porque é de fato que a palavra funciona. Amém? E quem vai convencer, queridos, não é o homem, sim o Espírito Santo. Hoje nós ouvimos acerca dele. Ele passeia no nosso meio, ele está dentro de nós. Ele nos levanta todos os dias. Ele nos coloca de pé diante de situações que achamos que estamos certo. E ele fala, não vá por esse caminho, porque é desse jeito. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Rapaz, ele ensina cada coisa. Ele é maravilhoso. Às vezes a gente chega em sala de aula, parece que estamos chupando limão. Trazemos uma dúzia de limão para a sala de aula e um suco bem feito, mas o Espírito vai nos conduzindo nas matérias, nas aulas. E nós vamos acordando e não, eu sou feliz. Olha isso. Eu sou alegre. O Espírito me fez assim. E você vê as coisas mudando, você não sorria muito, aí onde você passa, o que é isso, irmão? Alegria no Espírito Santo, sou alegre.
E quando ora em outras línguas, quando é batizado no Espírito Santo, atravessa as passarelas na Carina, orando no Espírito Santo, a senhora está bem, eu estou bem, vou orando. É desse jeito que ele faz, queridos. E você é o Filho de Deus, o qual Deus trouxe aqui, essa noite, para pegar junto nesse ano de 2026 e viver essa palavra. Nada vai te parar. Nós colocamos o dinheiro, nós colocamos a família, nós colocamos o trabalho, nós colocamos a cara feia de alguém, mas deixa eu te dizer, Deus quer te levantar nesse ano de 2026 e você viver de fato essa palavra. Amém. Aleluia, amém? Amém. Eu não estou pregando, não sei, mas eu quero mexer com você. Eu quero mexer com você. Eu quero mexer, o Espírito quer mexer com você. E chegou o dia, hein, Neemias? Só o nome. Aleluia. Amém. Aleluia. Chegou o dia e o ano que aquilo que estava nas trevas já chegou à luz para o seu entendimento e para o conhecimento dessa verdade que vai te colocar de pé todos os dias e que vai te conduzir. Conduzir juntamente com Ele. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso e aqui nós estamos, Pai, te dando graças por essa noite, por esse tempo, por esse momento, pelas nossas vidas, por essa unidade, Pai, pelas escolas remas, a qual está nesse Brasil, Senhor. Obrigado, Pai, porque essas escolas, Senhor, estão acolhendo homens e mulheres sedentos pela Tua verdade, sedentos por essa palavra, Pai. Nós oramos, Senhor, por cada professor, nós oramos por cada diretor, por cada um que está inserido nessa escola, trabalhando com alegria, com comprometimento, Senhor, na Tua palavra, Pai. E aqui nós estamos essa noite rendendo graças a Você. Muito obrigado, Senhor, pelas novas alunas que chegaram, Pai. Graças te dou e declaro e falo com ousadia e com fé que nada vai faltar em suas vidas. Nada vai faltar. Muito pelo contrário, vai sobrar. Vai sobrar, Senhor, porque essa é a sua vontade. Essa é o seu querer, Senhor, em nome de Jesus. E você que não veio aqui à frente, passa lá na mesa, conversa com as meninas, faça a sua matrícula e viva essa palavra nesse ano de 2026. Amém? Vocês estão felizes? Fale, eu sou feliz e alegre, porque eu tenho o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas eu